Para muitos, a Xerox, ou Xerox, como é conhecida internacionalmente, poderia ter sido a maior empresa do mundo. Curiosamente, a empresa não ficou para trás por não apresentar inovações, e sim por não saber o que fazer com elas. Famosa pelas máquinas fotocopiadoras, a marca lançou produtos impactantes, como uma linha de computadores pessoais ainda na década de 70. Além disso, era tocada em paralelo uma iniciativa chamada de Xerox PARC, um centro de pesquisa e desenvolvimento que produziu diversas inovações. Por lá, os funcionários tinham liberdade para criarem praticamente o que quisessem. Não havia hierarquia e o ambiente era todo pensado para que houvesse interação ampla entre os presentes. Das iniciativas da Xerox, tanto em sua linha tradicional quanto no PARC, saíram produtos revolucionários, como o primeiro computador pessoal do mundo, o Alto, lançado antes do Apple I, mas que era extraordinariamente caro. Ela também criou o primeiro mouse, dispositivos para acessar a internet, a primeira impressora a laser e a primeira linguagem de programação, chamada de Smalltalk. No PARC, ainda nos anos 70, surgiu também o conceito de interface gráfica, que foi copiado por Steve Jobs e introduzido nos computadores da Apple a partir de 1980. Jobs fez uma visita ao PARC junto de seus principais desenvolvedores a partir de um acordo de parceria entre a Apple e a Xerox, e por lá todos eles ficaram obcecados pela inovação. O conceito também foi inspiração direta para a criação do Windows pela Microsoft, que antes trabalhou em parceria com a Apple. A empresa também tinha softwares sofisticados, como um editor de texto e um editor de imagens, que podem ser considerados antepassados do Word e do Paint. Porém, apesar de ser uma fábrica de inovações, a Xerox tinha dificuldade em introduzir os produtos no mercado. Primeiro, ela não conseguia precificar corretamente suas ferramentas. O mouse, por exemplo, tinha preço para o mercado de $300, enquanto a Apple, que também copiou a tecnologia, vendia o próprio mouse por apenas $15 poucos anos depois. Da mesma forma, o computador pessoal da empresa, o Alto, era vendido por um preço exorbitante, enquanto a Apple conseguiu viabilizar a ideia de computador pessoal por um preço que as pessoas podiam pagar. Isso antes das empresas serem parceiras. Vale lembrar também que enquanto Jobs e Wozniak começavam a Apple em uma garagem, a Xerox já era um império. E mesmo assim, foi batida, principalmente no preço. Além disso, Steve Jobs foi capaz de convencer o mundo de que qualquer pessoa poderia e deveria ter um computador pessoal, coisa que a Xerox não chegou nem perto. Na mesma linha, a Xerox também não conseguiu demonstrar ao mundo a necessidade de uma interface gráfica em um computador, ideia que Steve Jobs conseguiu introduzir através do Lisa e principalmente do Macintosh, alguns anos depois da invenção. Sobre os problemas, até mesmo Steve Wozniak, que foi a mente criativa responsável pela parte técnica dos computadores no início da Apple, disse que a Xerox tinha dificuldade em transformar as criações tecnológicas em produtos comerciais. Em paralelo, com o passar dos anos, a Xerox manteve o foco em máquinas copiadoras e impressoras, sendo até sinônimo de fotocópia em todo o mundo, virando até verbo. A título de exemplo, no Brasil se usa a expressão xerocar para designar o ato de copiar um documento, e a cópia também é conhecida como xerox ou xerox. Porém, com o passar dos anos, houve a popularização de tecnologias digitais, como o computador e, mais recentemente, os smartphones e tablets, que impactaram o mercado de fotocópias. E, em paralelo, foram lançadas várias concorrentes, como a japonesa Kyocera. Com esse mix, a Xerox continuou no mercado, mas com uma força muito menor. E, atualmente, a empresa que liderou a inovação em todo o mundo está esquecida, ainda que tenha uma certa relevância e consiga se sustentar.